Olá, pessoal. Boa noite. Começando mais uma live de quartas. Que Jesus nos abençoe, que possamos estar todos unidos em nome do nosso querido mestre, juntos, do nosso centro espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz, a casa que nos acolhe, a casa que nos abre tantas portas para de alguma forma sermos mais felizes. Hoje, como vocês já devem saber, vamos falar sobre esse tema, sobre a felicidade. Né? Vamos discutir um pouquinho essa nossa busca pela felicidade, se existe a felicidade perfeita, aqui na Terra principalmente, né? Como alcançar esse estado de espírito que é a felicidade. E temos uma convidada muito especial, a minha amiga Gabriela, nossa psicóloga, aquela que nos ajuda também bastante a entender um pouquinho sobre as questões ligadas à nossa mente, à nossa psique, ao nosso consciente, ao nosso inconsciente, sempre trazendo, né, o seu vasto conhecimento ligado a Freud, Joana de Ângeles, que é muito legal conversar com ela. E eu vou dar uma olhadinha aqui, antes da gente chamá-la para essa nossa conversa, quantas pessoas já estão aqui conosco, dando boa noite, que é sempre bom dar boa noite para cada um de vocês. Nosso irmão Albertinho, tão querido, amigo tão querido de todos nós, né, Albertinho? Tudo bom, meu amigo? Boa noite. Ô, Marisa, boa noite, como é que você tá? Tô com saudade de você às segundas, hein, Marisa? Eu parei de fazer a filmagem e aí eu não te vejo mais segunda. Mas uma vez por mês, se Deus quiser, eu tô contigo, porque eu faço minha palestrinha, aí eu vou estar lá para te dar um abraço. Sérgio, meu tricolor favorito, ele, Bernardo. Rezei bastante por Bernardo, tá bom? Espero que você esteja muito bem, meu amigo Sérgio. Oi, Sônia, boa noite. Como é que você tá? Muito legal. Várias pessoas aqui nos dando boa noite. A nossa família bem unida da nossa casa espírita. Então, eu vou colocar aqui para a gente conversar, já que eu já fiz uma pequena apresentação, nossa amiga Gabriela. E aí, Gabi? Tudo bom? Tudo bom, Leco? Oi, gente, boa noite. Que bom estar aqui de novo. E hoje? O que nós vamos falar hoje? Hoje, hoje você deu uma missão assim quase que impossível, né? Será? Seja feliz onde estiver. Eu estava pensando assim, sinceramente, eu fui ler a respeito, né, na doutrina, porque aqui a gente não vai falar nada que a gente está inventando, nada da nossa cabeça, né? Aí eu fui lá no capítulo 5 do Evangelho. Aí lá está dizendo o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Então, Léo, a gente não precisa fazer essa live, não. Vou embora, tá? A felicidade não é deste mundo. Eu vou para onde tiver felicidade, né? Só que não, gente. Isso é só uma brincadeira aqui, né? Se a gente for interpretar algumas coisas realmente ao pé da letra, daí a necessidade da gente estudar, e principalmente, né, Léo, estudar em grupo. Nossa casa tem vários grupos de estudo. Justamente para a gente não cometer esse equívoco que eu acabei de cometer, né? De ser literal. Se a felicidade não é deste mundo, o que eu estou fazendo aqui se eu não vou ser feliz? Eu vou para onde? Eu vou me sentir perdida, né, Léo? Exatamente. Ou pior, né? Buscar a tristeza, né? Se apegar à infelicidade, porque como se esse fosse o caminho para a salvação, né? E muitas pessoas, elas quase que gostam, né, dessa experiência de, de melancolia, porque acha que isso, de repente, vai ser a chave para abrir as portas do céu. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Com certeza. Fiz uma lista aqui de coisas para a gente poder falar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que sim, eu estou ouvindo bem. Provavelmente Não. está todo mundo aqui, ó. Senão o pessoal já Com teria esse gritado. negócio de Não, senão o pessoal já teria reclamado aqui, porque a turma é exigente. Daqui a pouco eu vou, não esse estou negócio de ouvindo. fazer live, toda hora você me chamar e tal, eu agora estou esperta, eu estou vendo os comentários. Ah, bom, bom, muito bom. Fiquei esperta. Agora eu vejo o que o pessoal está falando também, né? Aí dá para interagir melhor ainda, né? Que eu não os vejo, mas eu sei que vocês estão aí, né? A Sônia, o Alberto, a Marisa, né? O Sérgio.
Então, vamos lá, vamos pensar junto, né? Eu não gosto de sair fazendo exposição assim, eu gosto de pensar junto com vocês, né? E eu vou pedir para vocês que façam perguntas, que participem, tá? Então, vamos lá. Leco, o tema é seja feliz onde estiver. Aonde você está? Eu, graças a Deus, estou na minha casa com a minha família. Tem certeza? Absoluta. Tá, não. Você está, vou discordar de você, você está Toca, em fica à parte na vontade. sua casa. Você está em parte na sua casa. E em parte você está aqui conosco. Uhum. Porque você está, nós estamos, aonde está o nosso pensamento. Exatamente. Uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, né? Então, já que, partindo daí, né, que a gente está onde está o nosso pensamento, isso é um tópico do tempo. E seja feliz, né? Esse seja feliz é quase que uma imposição para a gente, principalmente hoje em dia, né? Seja feliz. No mínimo, Não no convite, é uma mínimo, no imposição. mínimo mostre que você é feliz, né? Porque às vezes não é nem seja, mostre, né? Essa aparência de felicidade, né? E não é mostre pouco, não. Mostre muito, mostre top. Ostente a sua felicidade. Sim. Senão você não é ninguém. Aí eu fui lá na Aurélio, que eu gosto de pesquisar, né? Eu gosto muito da palavra. Como meu trabalho, eu sou psicanalista, sou psicóloga de formação, sou psicanalista. Nosso trabalho, ele é com a linguagem, ele é direto com a palavra. Porque a palavra define o sujeito, o discurso define o sujeito, né? O sujeito somos nós. Eu fui lá procurar no Aurélio, no dicionário. O que é felicidade? Aí o Aurélio disse o seguinte: qualidade é o estado de feliz, bom êxito, sucesso. Onde é que a gente tem isso? Hoje em dia, gente, onde é que nós temos isso? Quero ver comentários, que agora eu estou vendo. Onde que a gente tem felicidade? Hoje em dia, a felicidade a gente tem na rede social. No Instagram, no Isso. Facebook, tá aqui todo mundo feliz, postando as fotos lindas e maravilhosas. Eu estou lá postando meu café, né? Como se eu só tomasse café o dia inteiro. Mas não quer dizer que eu não tenha tomado, claro que eu tomei, né? Mas, assim, eu andei lendo algumas coisas. Existe um pesquisador da FESP, né, que é a Federação Espírita de São Paulo, que é o Mário Sérgio Velei. Ele disse o seguinte a respeito da felicidade. Nós vivemos tentando definir esse sentimento, tendo ele passado pelas mais diversas ideias e jamais sendo obtido em sua plenitude pelos habitantes desse planeta. Aí eu me lembrei, né? Não, realmente, seja feliz onde estiver. Onde nós estamos? Nosso planeta é planeta de quê? Ainda é O Aurélio provas e disse que a gente tem expiações, né? felicidade a gente tem felicidade na casa de Pedro Naí, com certeza. Isso é Mas verdade. não é o tempo todo. Mas não é o tempo todo, a gente não está lá o tempo todo, né? Doriane está falando que a felicidade está em nós. Então, ele levanta essa questão do significado da felicidade, que é uma coisa que a gente vai destrinchar bastante hoje aqui. Né? Na Grécia, né, começou a surgir a ideia de que a felicidade ela estava relacionada ao belo. Me diz se eu estiver falando errado, porque você conhece muito mais isso do que eu. Né? Através da cultura do espírito. Existiam os filósofos na Grécia. Né? Um deles, chamado Epicuro, ele disse que a chave da felicidade é a sabedoria. Será que faz sentido? Isso aqui faz sentido para alguém? Você acha que faz sentido, Léo? A sabedoria tem a ver com a felicidade? A época, sim. Né? Eu acho legal que quando Jesus veio, ele embaralhou esse jogo, né? Novamente, e deu novas cartas. Mas a época, a felicidade realmente estava relacionada ao conhecimento. Mais a busca do conhecimento do que o conhecimento. Mas vamos lá. Já o Sócrates, ele veio dizer o seguinte: Sócrates era um tremendo espírita antes da época, não é não? Precursor do espiritismo, com certeza. Precursor.
Ele disse que o homem não são suas vestes, seu invólucro, mas seu espírito. Então, já estava preconizando isso, né? Então, essa linha de pensamento que a gente vai seguir, né? Seja feliz onde estiver, aonde você está. Você está onde está o seu pensamento. Certo? Alguém discorda? Doriane está falando, a felicidade está em nós. E nós estamos aonde? Aonde nós estamos pensando. Vamos lá. Eu vou precisar falar de uma coisa, uma parte mais técnica aí do espiritismo, mas para a gente poder acompanhar o raciocínio, tá? Fique à vontade. O que é o espírito? Alguém sabe o que é o espírito? A gente escuta muito falar no centro espírita, né? Palestra espírita, não tem uma coisa que você vá onde está relacionado ao espiritismo que não se fale do espírito. O que é o espírito? Eu não vou dar spoiler, hein? Não dê. Eu vou trazer uma coisa, um exemplo. Pode rir, Léo, se você quiser. Para poder, assim, ilustrar e, quem sabe, vocês não esquecerem mais. Eu falo muito do Kinder Ovo. Cá está o Kinder Ovo. Tá? Sempre que tem alguma palestra, algum estudo, eu falo do Kinder Ovo. Por quê? Porque, vamos lá, para poder entender o espírito. O espírito seria o Kinder Ovo. Como assim, Gabriela? O que caracteriza o espírito? O espírito, ele é caracterizado pela alma, ó, a alma está dentro do perispírito. Tá? Isso aqui seria o perispírito. Vocês já ouviram falar do perispírito? Se não, vocês busquem saber o que é. Ele é o invólucro da alma. Gostou, Léo? Sim. Então, a alma está aqui. A alma a gente não vê, tá? A alma está dentro do perispírito, que seria aqui a embalagem, a casquinha do ovo. Quando a gente fala, eu vi um espírito, não, você viu o perispírito, tá? Então, o espírito é isso aqui, tá? É a alma com seu invólucro do perispírito. O perispírito, ele serve para várias coisas. Ele, além de ser o invólucro da alma, né? Ele que permite que a vontade, que é um atributo do espírito, ela se transforme em ação, para que a vontade do espírito possa agir sobre a matéria. Né? Quando vocês escutam assim, se você pensar, você consegue, não é uma linha direta assim, tá? Mas isso tem características físicas também. O espírito, ele tem ação sobre a matéria, com a ajuda do perispírito. Então, a alma, ela está em volta pelo perispírito. Esse aqui é o espírito. E o pensamento, segundo o livro dos Espíritos, Alberto gosta, né, que eu dei o número da questão livro dos médiuns, questão 51. O pensamento é a alma. Então, olha, se isso aqui é o espírito, o nosso pensamento é a alma. Ou seja, nós somos pensamento em essência, Léo. Olha que lindo. E esse pensamento vai também determinar como vai ser seu invólucro, o seu perispírito, que está ali. Para o que der e vier, ele não nos abandona. Só que ele assume formas diferentes, por causa do pensamento. Só que tem um outro atributo muito importante, que é a vontade. A vontade, ela impulsiona o perispírito e promove a ação junto à matéria. Então, pensamento e vontade são os determinantes na existência de um espírito. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se tiver, escreve aqui para a gente poder ver, tá? Então, se a gente está onde está pensando, porque eu poderia estar aqui com vocês e com o pensamento lá em outro lugar, eu não estaria aqui com vocês.
né? E, juntamente a isso, existem as nossas sensações, os pensamentos e os nossos afetos, os nossos sentimentos, que afeto e sentimento são coisas diferentes, Léo. Afeto é qualquer coisa que nos afeta. Afeto não é só amor, ódio, não. Afeto é tudo aquilo que nos afeta. E uma vez eu contei aqui para vocês que a primeira coisa que acontece quando a gente nasce aqui nesse plano, né, que a gente encarna, não sei se você se lembra, qual é o primeiro afeto que a gente tem? E a Você nossa, lembra? nossa mãe, eu já não lembro mais. É a angústia. Ah, é a angústia? Primeiro afeto é a angústia. Primeira marca do encarnado é a angústia. Isso é verdade. Que Angústia, nascer a deve ser bem angústia, angustiante. ela é a marca da falta. O que é essa falta? O que tudo indica, como eu vou estudando, eu percebo que essa falta tem a ver com o nosso limite, o nosso lugar onde nós estamos, que nós não somos Deus, nós estamos aquém. Então, existe um limite até onde a gente chega, até mesmo de autoconhecimento. Joana de Ângeles não fala do self, do ser total, Uhum. que é aquilo que nós não sabemos de nós, né? Aquilo que nos domina e a gente não sabe como. Com outras palavras, quem disse isso foi o Freud, o pai da psicanálise. O que seria a nossa alma? Seria o nosso inconsciente. O nosso inconsciente é a nossa alma. Ele é muito maior do que nós, porque quando nós encarnamos, o nosso ego, né, que é o nosso eu estou aqui, eu estou Gabriela hoje. Eu já assumi outras personas, outras personalidades, né? A gente tem um passado aí de inquisição que não foi fácil, né? Coisas que a gente aprontou, que não tenha sido na Inquisição, que tenha sido em outro momento da humanidade, então isso tudo nos define. Já que nós somos isso, nós temos essa falta marcada na alma, né, no espírito, e isso nos dá a sensação de que nada é suficiente. Já sentiu isso, Léo? Você vai fazendo uma coisa, mas parece que não basta, não é suficiente. Vazio na alma, né? Vazio na alma todo mundo tem. O que faz a diferença, que é uma das coisas que não nos deixa sentir a felicidade que um espírito superior sente, é justamente isso, essa característica de vazio na alma que todo mundo tem. O que faz a diferença é como a gente dá o destino para isso. A gente dá um destino da saúde ou se a gente dá um destino da doença. Tá? Isso aí eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, o capítulo 5 fala que a felicidade não é deste mundo. E diz assim, com efeito, nem a riqueza, prestem atenção, ó, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Mesmo quem tem tudo isso pode se sentir infeliz. Então, o que traz felicidade? Já que os espíritos, que eles têm o conhecimento de causa e mal do que a gente, né? Tanto que a gente precisa receber essas informações de lá para cá, por quê? A gente pode até saber, ter registro disso na alma, mas a gente tem o tal do esquecimento, que embarrera isso, né? Então a gente precisa que eles mandem essas mensagens. E eles estão dizendo aqui, nem riqueza, nem poder, nem a juventude, que, cara, tudo isso que a gente está buscando freneticamente hoje em dia, não é? Exatamente. Riqueza foi sempre. Envelhecimento, eu penso que, lendo algumas coisas assim, que antigamente se envelhecia melhor. Melhor no sentido de aceitar que se está envelhecendo. Uhum. Hoje eu vejo a questão da velhice como algo insuportável. Parece uma ruga, tem que correr para botar, fazer aqueles, ficar com cara quadrada assim, aqueles harmonização facial, né? Isso. Agora virou febre, tem que botar cílio, tem que botar uma série de adereços aí para parecer. E o ser?
pensamento? E o sentimento? Será que a gente faz isso para poder se sentir bem mesmo, porque gosta? Ou é só para aparecer, para sustentar alguma coisa, né? Ter aquela foto instagramável, lindona, né? O que é isso que a gente cria na nossa cabeça, né? Essas fantasias. Aí eu me lembrei da questão da grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Aí eu tenho uma pergunta para você, Gabi. Travou? Porque antigamente a gente. Hein? Doriane, tô Tá me ouvindo? vendo aqui. Eu acho que agora deu uma. Voltou. Destravou. Travou, Isso. mas voltou. Isso, voltou. Então vamos lá, fazer uma perguntinha para você. Porque antigamente a nossa felicidade, né, ou a nossa infelicidade, muitas das vezes estava vinculada à grama do vizinho. Né? Se meu vizinho compra um carro novo e eu vejo, né? Se meu vizinho ele aparece com uma novidade no quintal dele, uma churrasqueira mais bonita, isso me dava uma angústia, porque meu carro é velho, porque minha churrasqueira lá é vagabunda. E hoje em dia eu tenho acesso a todos os carros dos meus vizinhos. Porque agora, como eu tenho um Instagram, tenho um Facebook, eu sei que o amiguinho do meu filho foi para Disney, que um amigo meu do trabalho comprou um carro novo. Então eu tô com muita grama dos meus vizinhos mais bonitas que a minha. Isso está gerando essa sensação de infelicidade, essa quantidade de competição que a gente está vivendo hoje em dia? Não deixa de estar relacionado à falta e angústia. Porque o destino disso aí pode ser a compulsão. Compulsão, ela não se dá apenas por droga, comida, compras. Não, mas essa repetição, a repetição do pensamento, que é o nosso maior adoecimento, né? Ele é na alma. Essa repetição, essa ideia fixa. Só que quando chega a realizar, né? Até a gente pode pensar em algum momento da vida assim, poxa, mas o fulano tem a vida, isso aí, do jeito que você falou, né? O carro, a churrasqueira bonita, eu não tenho, mas é muito injusto. Quando não se olha para o que se tem, né? Então você fica só naquilo de olhar para a casa do vizinho. Estou dando gente aqui o exemplo da Uhum. casa da grama do vizinho, tá? Mas durante a vida, a gente olha para o nosso redor e se sente injustiçado, né? Nossa, eu sou infeliz porque eu não tenho a boca da Angelina Jolie. Isso acaba comigo. Aí eu vou lá e boto a boca da Angelina Jolie. Vou ficar feliz? Não é garantido. Porque a felicidade, ela não está nisso. Você vai comprar o carro lá que você queria, a churrasqueira que você queria, e aquilo pode ter um caráter efêmero, aquilo pode não significar nada. O que significava para você que estava procurando isso era o ato de perseguir algo que você imagina que vai te trazer a felicidade. Isso é uma tremenda armadilha. Por isso que a gente tem uma cegueira muito grande, né? A gente vive com véus, né? A gente não enxerga a realidade bem como ela é. Em parte, não vai enxergar mesmo porque a gente não aguentaria viver assim, com a verdade nua e crua. Segundo, porque a fantasia, ela mostra mesmo o nosso adoecimento. Né? Em que nível de adoecimento que a gente está. Conforme a gente vai enxergando, e o espírito evoluído, o espírito elevado moralmente, ele sabe muito bem o que é o quê. Aonde está o quê? Um espírito evoluído, um encarnado evoluído espiritualmente, ele pode ter um carrão, mas ele vai saber dar o uso, né, dar o destino, a importância que aquele carro tem.
Deixa eu ver se tem uma... Doriane está falando aqui uma coisa. Se nós nos sentirmos em paz, estaremos felizes. Mantendo nossa saúde mental e física em bom estado, em equilíbrio, nos sentiremos felizes. É verdade, né? Só que isso, a gente, ao invés de buscar dentro, a gente está buscando fora. Isso, né, faz ficar isso vira um ciclo durante a nossa vida, que se a gente não tomar cuidado, não despertar para isso, a gente passa mais uma encarnação nesse loop. O que foi, Leco? Você está com uma Não, eu carinha? estou pensando que, na verdade, a gente sempre busca a felicidade, né, como você está dizendo, mas às vezes é uma busca muito efêmera, porque a gente esquece um pouquinho de olhar para dentro. E existe uma outra questão que me preocupa muito também, é a gente começar a negar também uma felicidade que existe ao nosso redor e achar, não, tá vendo? Aquele cara comprou, vou dar o um exemplo de novo do carro, comprou um carro e ele é um homem infeliz, porque ele está buscando a felicidade num carro. E também isso não quer dizer nada. Outro dia eu estava pegando, eu estava indo para um, eu não lembro direito para onde eu estava, e eu passei e tinha uma casa numa comunidade com várias crianças tomando banho dentro de uma caixa d'água. E elas estavam tão felizes, mas tão felizes. E eu achei isso brilhante, porque eles deram um jeito de aproveitar a vida. Tava um calor danado e estavam lá brincando. E aí eu pensei exatamente assim, ó, nesse exato momento tem alguma mansão com alguma piscina maravilhosa e crianças que estão extremamente infelizes porque a felicidade não é realmente isso. Mas o inverso acontece também. Uma casa maravilhosa onde as pessoas estão extremamente felizes e outras que têm uma caixa d'água e a pessoa está lá tomando banho pensando assim, olha que desgraça a minha vida, eu estou numa caixa d'água. Então a gente tem que parar de rotular, ah, não está tomando banho na caixa d'água, é feliz. Está na mansão, é infeliz. Porque isso não quer dizer nada, né? É muito estado de espírito nosso. A Joana fala sobre isso quando ela fala da culpa. Isso está diretamente relacionado à culpa. Pode não ser uma culpa consciente, mas a culpa do espírito, culpa de algo que a gente traz conosco, esse registro, mas como a gente não tem acesso à nossa alma assim diretamente, a gente tem acesso a muito pouco, né? Porque existe a barreira da língua, que constitui o inconsciente, né? O inconsciente ele é constituído como uma linguagem. A gente não tem acesso a essa linguagem do inconsciente. Por isso que a gente sabe muito pouco sobre a gente, porque a gente tem essa linguagem aqui do encarnado, o pensamento consciente. Mas para poder decifrar isso, isso é um mundo, isso é um universo dentro de nós, né? Então, a culpa, ela pode vir conosco como registro de várias encarnações. A gente pode até ter consciência também de algumas culpas. E a Joana, ela fala que a culpa, ela é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo. É uma sensação de que foi feito algo erradamente, né? Ela coloca como um castrador, um algoz, algo que vem punir. Daí, não poder curtir, né? Por exemplo, você nasceu numa família muito rica, leco nobre. Você não pode curtir isso, aproveitar, né, os recursos que você tem para fazer o bem para você, para o próximo, aproveitar algumas coisas também, por que não? Se você não estiver fazendo mal para ninguém, né, você pode ter o seu carro, a sua casa, uma comida boa, né? Não está escrito em lugar nenhum que a gente não pode ter isso, está escrito que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem, qual o uso que a gente está dando para aquilo que a gente tem, e se sentir altamente culpado por ter tudo isso. Muitas pessoas têm essa culpa. Eu não sei se alguém que está assistindo aqui hoje sente esse tipo de culpa conscientemente, ou sente angústia quando recebe um parabéns. Eu tinha uma paciente que ela não podia, ela odiava o dia do aniversário dela.
ela não ia trabalhar nesse dia porque ela não queria que ninguém desse parabéns a ela. Né? Então, a culpa já é de ter nascido e não pode receber. Né? O anoréxico é aquela pessoa que não come. Isso é uma coisa diretamente relacionada ao afeto. Olha lá o afeto, a angústia, né? Isso, esse buraco que a gente tem, ela não pode, o anoréxico, essa pessoa não pode receber, né? Porque o alimento é algo que a gente recebe. Tem pessoas que não podem, não gostam de, não estou falando do autista, né? Que é uma outra questão, mas o autista não sabe lidar com as emoções, não é que ele não gosta do toque, ele não sabe lidar com a emoção dele. Pessoas que não gostam de abraço, que não gostam do toque, que não conseguem sustentar um olhar. Isso não está no manicômio, não, tá? As pessoas estão andando aí embaixo, na rua, estão circulando e convivendo. Todo mundo tem dificuldade. A gente acha que é só a gente, né? Mas aí como é que fica para se sentir feliz com isso tudo, onde a gente estiver? Por isso que eu quis ir embora no início da live, porque se a felicidade não é nesse mundo, não vai ter live. Então, o que que a Joana propõe a respeito disso, né? Quando se sente culpa, e a culpa gera isso, né? De você não poder ter felicidade com nada. Você conquista. Tem pessoas que são assim, tá? Que é a característica de determinados tipos de pessoa, que é o obsessivo, né? Uma estrutura psíquica, o obsessivo, ele só pode ser feliz depois. Depois disso, aí eu vou ser feliz. Aí vai adiando, vai adiando, vai adiando, porque, na verdade, ele se sente um grande devedor. Quem é um grande devedor, dependendo do teor da dívida psíquica dele, não vai poder pagar nunca. Nunca vai ser merecedor da felicidade, né? Não, ainda fica como se fosse uma auto-obsessão, né? Que a gente chama de superego, que é aquele que dita regras, isso pode, isso não pode, que fica circulando e rondando os pensamentos. Aí essa pessoa desenvolve o sintoma, que é muito conhecido como toque. Conhece alguém que tem toque? Eu tenho um pouquinho. Transtorno obsessivo? Eu tenho um Transtorno pouquinho. obsessivo compulsivo? Pois é, isso está diretamente relacionado à culpa. A culpa do espírito. Né? Aí a gente quer saber assim, o que a gente está falando aqui é altamente complexo. Aí chega alguém e fala assim, chega na casa espírita ou num consultório de um psicanalista, de um psicólogo, fala assim, eu quero deixar de ter toque. O que que faz você ter esse movimento repetitivo? Outro dia eu perguntei para é para não pensar em quê? Olhando assim, sabe? Que é quando a ficha começa a cair. Quando a gente vai tratar a alma, o analista faz pequenas incisões. A cada sessão são pequenas cirurgias. E essa abertura de inconsciente, ela se dá via palavra. Nós temos os instrumentos para trabalhar. Você imagina uma cirurgia na alma. Já pensou como é que seria uma cirurgia na alma? Só é possível via palavra. Por isso que a gente fala para o paciente assim, fale o que vier à cabeça. Não importa a abobrinha que seja, fala. Porque ali a gente vai encontrando, né? Vai desvendando isso que vem da alma, isso que está lá no espírito da pessoa, que não dá para ter consciência como se fosse uma equação, né? Eu fiz isso, estou com isso, logo eu tenho que fazer isso. Não, não é assim que funciona. Eu descobrindo a causa, eu vou tirar esse sintoma. Não, não é. Por quê? Da onde vem a nossa saúde e também aonde começa a nossa doença? Nosso espírito, né? No espírito e no pensamento que vem do espírito, porque a gente tem dois níveis de pensamento. Aquele que a gente tem, que a gente conhece, né? E o pensamento inconsciente. Então, ele é parte consciente e parte inconsciente.
Para mexer nisso, só fazendo cirurgias na alma. Agora, a gente tem sinais, né, de que essa pessoa aí da culpa, né, o nosso comportamento, ele diz muita coisa. Mas tem coisas que passam batidas, que não dá para a gente ter noção, né? Por que eu repito isso, né? Por que eu sou um comprador compulsivo, né? Por que eu acho que isso é a salvação da minha vida, que vai me trazer a tal felicidade? Essas respostas, e na verdade, não são as respostas que nos ensinam, Léo, são as perguntas. Sabe por quê? Quem é investigador de si vai descobrindo, vai se perguntando, aí uma pergunta vai gerando mais duas. Ah, não acaba nunca? Nós somos um universo desconhecido para a gente. Tem que perguntar mesmo, tem que investigar. Não é papo, comprei um Kinder Ovo, vou ser feliz, né? Meu sonho é diferente de ter um sonho. Eu tenho um sonho de conhecer Paris, eu tenho. Sonho de conhecer Paris, tomar um cafezinho lá, naquelas cafeterias assim de esquina, charmosérrimas. Mas isso não pode ser a solução da minha vida. Está entendendo a E diferença? nem o motivo da Eu sua não posso. felicidade, né? Exatamente, meu sentido de viver não pode ser isso. Porque no dia que realizar, eu desmorono. Aí tem pessoas que fazem isso, né, de ficar evitando, que aí já é histérica. Falei do obsessivo, a histérica, assim, ela mantém o desejo não realizado. Ela vai te dar um bolo, ela vai te... Bolo, assim, vai te deixar na falta. Vai dizer que quer, daqui a pouco não quer mais. Ah, eu mudei de ideia, ah, não era assim. Não, não é para ser hoje, era para ter sido ontem. Quer dizer, na fantasia inconsciente dela, não pode se realizar, porque senão acaba. A gente vive assim, né? Aí eu fui ver, mas o que a Joana fala a respeito da felicidade, né? Que o sentido da vida, ele se encontra na busca pela felicidade. Se a gente for olhar para a psicanálise, é a mesma coisa. Por que existe esse vazio? Para que você deseje e continue desejando e buscando. Ó o movimento. Você vai tentando preencher, não consegue. Aí o carro vai andando, né? Esse é o sentido da vida. Agora, se eu tenho medo, né? Essa relação com essa falta que vai definir a nossa estrutura psíquica. Já o perverso, o psicopata, né? Ele não tem isso, tá? Ele pode tudo. Para ele não falta nada, ele é completo. Aí como que a gente vai enxergar um ser humano desse, né? É um ser humano que vai precisar ainda muito aprendizado aqui na Terra para poder começar a entender, aceitar esse limite, aceitar que existe a falta em completude, que a gente tem que criar maneiras de lidar com isso, de preferência sem adoecer, porque a solução que a gente, ser humano, ainda encontra é adoecendo para poder lidar, que a gente cria estratégia, né? Para poder viver, aí a gente desenvolve uma neurose, psicose, para poder lidar com a vida. Só que isso não ajuda, isso atrapalha. Na evolução do espírito, né, que a gente consegue entender um pouco melhor disso que a Joana está dizendo, que é essa busca. Outro dia eu estava falando num grupo, né, que nós somos eternos. É assustador pensar assim, né? Porque a gente não concatena ainda, a gente não tem a dimensão do que é a eternidade. Mas os espíritos nos disseram, está no Evangelho, né, que a felicidade não é deste mundo. Mas não disseram que não tem um mundo onde a gente não possa se sentir feliz, onde essa relação com a felicidade seja algo diferente daquilo que a gente vê hoje, que não seja instagramável, né?
ela também diz que a gente tem uma visão distorcida da felicidade, né? Que seria assim, o ócio, poder não fazer nada o dia inteiro, ter muito poder, bem-estar total e gozos inadvertidos, ou seja, poder sair fazendo o que quer. Ela foi cirúrgica aqui, perfeita, né? Imagina, a gente não precisa trabalhar, se sente super bem, lindo, maravilhoso, e pode fazer o que quiser, de preferência muito rico. Que bomba, hein? Tem gente que vive assim, mas é garantia, como você falou, é garantia de felicidade? Depressão não dá em milionário? Muito, muito. Sim. Já tive Suicídio, pacientes muito então. ricos. Suicídio, Sim. então, Isso eu nossa. posso te garantir que não é uma condição, né? Não ter dinheiro. Pelo contrário. A questão é no sentido que se dá para a vida, como a Joana falou. Aí ela diz que os diferentes níveis psicológicos e morais possuem diferentes interpretações do que é felicidade. Bom, a gente está no planeta de quê, gente? De provas e expiações. Estamos num nível intelectual e moral que é esse que a gente conhece, né? A gente já tem acesso a muita coisa, outros planetas. A gente pode estar aqui online, né? A gente está falando através de ondas, olha que legal, né? A gente não vê o Wi-Fi. Você vê o Wi-Fi? Não, mas a gente sabe que ele existe. Né? Tipo Deus, né? Deus existe. Você não vê Deus, mas você sabe que ele existe, porque ele está agindo. O Wi-Fi está aqui, né? E a gente está podendo falar através dele. Então, mas daí, com todos esses desafios dessa nossa vida aqui, dessa nossa encarnação, nós vamos passar de ano, nós vamos evoluir, nós vamos para outro planeta. Nosso próximo destino é o mundo de quê? De regeneração. É um mundo feliz? Não. É mais feliz do que esse? É. Então a felicidade é daquele mundo lá, de regeneração? Categoricamente assim, não. Mas nós teremos capacidade de nos sentirmos mais felizes lá? Sim. Então, vai melhorar. Mas depende da gente, por quê? Nós não somos evoluídos, assim como nós não somos emagrecidos. Conhece alguém, Léo, que chegou no médico e falou que eu quero ser emagrecido, doutor, eu quero que você me emagreça. Já viu isso? Em algum lugar? Não, né? Olha, chega no psicólogo e fala assim, eu quero que você dê um jeito no meu filho. Ah, tá bom, a gente aperta um botão aqui e resolve, né? Não é assim. Então, não é que nem o Thanos também, né? Estala o dedo e mata metade da boca. Pode, né? Quem faz besteira pode fazer isso, mas eu digo no sentido de você resolver um problema. Quero que isso se resolva. Pum! Não é assim. E é justamente nessa experiência, nesse sofrimento que a Joana fala, que até a gente chegar nesse ponto, ao longo do caminho a gente vai sofrer. Na busca da felicidade, olha que interessante, nós vamos sofrer. Sofrimento nos ensina. Ele é opcional. Em muitos casos, ele é opcional. Mas o sofrimento ainda é uma condição humana. Ele ainda está aí. Aí ela fala que a felicidade do homem integral, né, que é esse homem pleno, que tem mais acesso a ele na totalidade, é diferente do homem identificado com seu ego, com isso pequenininho, né? É esse aqui agora. Gente, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, esse corpo, o cabelo, esse nome, isso tudo vai ficar para trás. O que vai com a gente quando a gente embarcar, né, nessa viagem que não termina nunca?
nossa alma. Nosso perispírito vai junto, vai assumir outra forma, não vai ter essa forminha aqui, né? Esse aqui está com essa forma aqui. Na verdade, ele é ovalado mesmo, né? O perispírito, ele é ovalado. Mas ele vai ter outras características para a gente poder viver no próximo mundo, no próximo ambiente. A gente não troca de roupa para ir para... tem a roupa de trabalhar, né? Uma roupa que você pode ficar em casa, a gente não se adequa assim. A roupa para ir a um casamento, uma festa de gala, já é diferente também, né? Assim a gente vai mudar, mas essa mudança, ela vem de dentro, ela vem do espírito. E a nossa vontade, né, que imprime a ação. O que é a ação? Como é que a gente faz para poder ser feliz? Diz aí, Leco. Albertinho escreveu alguma coisa aí. Dá uma lida aí, por favor. Uma receita de bolo de Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, uma vez, doutor Bezerra enviou uma fórmula, uma mensagem na febre. Vida simples, consciência tranquila, mais trabalho útil, mais amor, felicidade. Olha quem é que está dizendo, né? Vocês sabem quem é Bezerra de Menezes. É um cara que não precisava estar aqui perto, não, mas ele está porque nos ama. Ele é um espírito que já podia estar onde, Léo? Oh. Diz aí onde é que... Ele já estaria nos mundos felizes. Né? Mas está aqui, ajudando a gente, mandando esse tipo aqui de mensagem, que nosso querido irmão Alberto é apaixonado por Dr. Bezerra. Aí eu vou entrar aqui no finalzinho, tá, Leco? Uhum. Que a gente tem essa repetição, né? Que a gente cria, que a gente, na psicanálise, chama de gozo, que é um prazer em ter desprazer. Aí você me pergunta, eu não tenho isso, como é que eu posso querer ter isso? Tem. Todo mundo, algo que a gente faz e repete, mas por que eu estou fazendo isso? E vai lá e faz de novo, tá? Isso, quando a gente entra nessa engrenagem de ter prazer com desprazer, é difícil de sair, tem que pensar muito, buscar se conhecer, mudar esse tipo de pensamento, porque leva à ansiedade e à depressão, né? E o que a doutrina fala, né? Ela fala o seguinte: a justiça divina, isso é inquestionável. O espiritismo, ele é científico, ele é comprovado, está escrito nas obras básicas. A justiça divina, capítulo 5 do Evangelho, né? Pode ir lá que você vai encontrar um texto muito bom a respeito disso. A reencarnação, que é a pluralidade das existências, nos oferece o quê? Várias oportunidades. Então, a gente pode conquistar, sim, fazer bom uso daquilo que a gente conquistou. A gente não tem a felicidade completa, mas temos momentos felizes. Poder aproveitar aquele momento, ele vai passar. Pode vir outro, pode vir um outro triste, mas olha, tudo no universo está em movimento. A fé no futuro, que o Espiritismo também coloca para a gente. Precisamos ter a fé no futuro. Por quê? O espírito evolui. O nosso destino é o quê? Essa você Felicidade. sabe, né? Nosso destino é felicidade. Vai dar trabalho, mas a gente chega lá. Né? Nosso ingresso nos mundos superiores, ele vai cada vez mais mostrando essa nova realidade para a gente, né? E tem o Consolador, que é o Espiritismo, que ele conforta os nossos corações que ainda não são totalmente felizes, mas a gente já tem o Consolador, né? Então, respondendo a sua pergunta, podemos ser felizes aonde estivermos? O que o pessoal acha? Não estou vendo nada sobre isso aqui. Joana de Ângeles fala o seguinte. Eu gosto muito da Joana, né? Vocês sabem disso, né? O espírito que falou da psicanálise, eu já gostei. Ela diz o seguinte: a felicidade se estabelece quando os níveis físico e mental harmonizam-se, ensejando prazer emocional e transpessoal.
para além daquilo que a gente já conhece sobre nós. A felicidade é, portanto, uma forma de viver, né? Começa... Não entendi o que escreveu. É algo assim, você vai para além daqueles níveis de gozo e prazer imediatos, para algo transcendental, para algo mais além, né? Qual o sentido? Eu quero muito... Vou voltar lá no teu carro. Eu quero muito esse carro, mas por que eu quero muito esse carro? Se você se pergunta e você se responde, eu quero porque eu estou afim de ter essa experiência aqui. E, enfim, agora, se aquilo não tem algo, um sentido definido para você, ou se é por inveja, ou para competição, né? Mostrar, olha, comprei também um carrão, viu? Não é só você que tem, eu também tenho. Isso já tira esse caráter disso aqui que ela está falando, né? A gente pode se sentir feliz. Conforme nós evoluirmos, nós vamos nos sentir mais felizes ainda, de uma felicidade mais duradoura, até que um dia a gente possa ter a felicidade plena e realmente, né, sermos felizes onde estivermos. Porque quando a gente for um espírito evoluído, onde a gente for, a gente vai se sentir feliz. Nós vamos ter até, quem sabe, outros tipos de sentimento, de interpretação do sentimento. A gente não sabe. Nosso conhecimento está limitado ao que foi passado até agora, né? Então é isso, né? O que eu tinha para falar, eu novamente falei a beça. E aí eu fazer uma última perguntinha para você, que no início falaram sobre a felicidade na nossa casa espírita. É necessário uma religião, ou melhor, eu vou dizer assim, é necessário uma experiência de espiritualidade para facilitar a nossa busca pela felicidade? Lembra que eu falei no início que a gente pode dar dois destinos para essa nossa falta, esse vazio da existência. Porque nós não tem como a gente fugir, a gente tem esse vazio existencial. Ou a gente dá o destino da saúde ou o destino da doença. Como que a gente dá um destino para isso? Não vamos tampar esse buraco, mas nós vamos preenchendo com coisas para o lado da saúde, energias salutares, bons pensamentos. E o que pode levar a bons pensamentos? A religião é um laço social importante. Por quê? Da religião, você vai ter, no mínimo, um pensamento elevado. Porque existe um convite, não importa a religião que a pessoa tenha, né? Existe um convite a pensar para além. Né? Religar, né? Religião, né? Religar, Uhum. tornar a ligar a Deus, né? Não importa a forma, não importa o veículo. Então, você já vai estar automaticamente não, nada no ser humano é automático. Você vai começar a construir essa ligação, vai ter esse preenchimento, né? Aquele calorzinho no coração que a gente que nós somos trabalhadores da casa de Pedro Naí, nós somos suspeitos de falar, mas a gente sente isso quando entra na casa de Pedro Naí. Quando a gente pensa no centro, a gente também sente. Quando a gente lembra de alguma coisa que fez lá, não é? Algum encontro amanhã com Jesus, algum grupo de estudo, enfim, né? Por isso que a religião, ela é um importante laço que a gente estabelece para poder viver melhor. Respondido. Posso fazer um último pedido então para você, que o nosso tempo já está chegando ao final, fazer a nossa prece Faço sim. e nos conduzir em pensamento à casa de Pedro e Nair, que a gente precisa muito daquele jardim. Quem não conhece, precisa conhecer. Vamos lá. Vamos todos, vamos fechar nossos olhos. Que nessa corrente do bem, estabelecida agora, onde está o nosso pensamento ligado às questões da felicidade, a palavra de Deus, a coisa mais linda, todos aqui
pensando juntos, separados fisicamente, mas unidos pelo pensamento e pela vontade de estarmos aqui nessa noite de live, um assunto maravilhoso, nós possamos ter podido refletir a respeito das nossas atitudes, das nossas vidas, e que sigamos com o nosso coração em paz, aproveitando cada momento de sentimento de felicidade, enquanto ainda é um sentimento. Que nós possamos aproveitar sem culpa, com responsabilidade, como diz Joana, sobre tudo aquilo que fazemos. Obrigada, Senhor, seu Pedro e Dona Naí, por essa oportunidade de trabalho. Graças a Deus. Obrigado, Gabi. Muito obrigado pela nossa conversa e que a gente possa verdadeiramente compreender esse sentido de felicidade, né? Um estado de espírito, né? E seguir as palavras de Bezerra, de Joana, né? Principalmente buscando uma consciência tranquila, né? E a gente só vai conseguir isso quando a nossa balança da nossa, e aí eu vou usar o termo que você falou bastante, né? Do que existe no nosso consciente e inconsciente estiver purificado. Porque se o nosso passado foi complexo de dívidas, de erros, a gente precisa colocar mais coisas boas no nosso presente e no nosso futuro, justamente para reequilibrar, né, essa balança. Obrigado, muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigada, Leco. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. Vou me despedir do pessoal. Beijinho. Pessoal, boa noite. Muito legal esse nosso bate-papo de hoje e que a gente consiga realmente compreender um pouquinho o sentido da nossa busca pela felicidade e que a gente possa encontrar de alguma forma, né, esse sentimento tão sublime, suave muitas das vezes, que é a alegria, a felicidade, e com certeza vai ser através do trabalho, através do amor, da dedicação. Então fica um convite a todos nós aqui, que possamos redobrar os nossos esforços no bem, né? Naquela conversa amiga, né? Às vezes só ouvir aquele companheiro que está sofrendo, né? Um olhar de bondade, né? Uma palavra de consolo, isso tudo já vai ajudar bastante na nossa busca pela felicidade. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, até quarta-feira, se Deus quiser, e que todos os espíritos do bem, do nosso celeiro de luz, possam nos ajudar nas nossas casas, nos nossos amigos, nossos familiares, e que a saúde integral, né, que vai facilitar também a nossa busca pela felicidade, né, possa se fazer em todos os lares. Beijos, fiquem com Deus, fiquem com Jesus e até semana que vem. Boa noite, pessoal.